Bom, podem perguntar o que quiserem. É bom levantar, dizer seu nome, porque como é gravado, a gente vê melhor a pessoa. E a Ana vai passar o microfone para quem quiser falar. Quem se apresenta? Olá. Muito bem. Não faz pergunta difícil, hein? Bom, boa tarde. Meu nome é Mariana e eu vou fazer a primeira pergunta. Em seu artigo Silêncios que Falam, publicado em 6 de março de 2011, em vários jornais, o senhor afirma que não negou apoio contra o injusto embargo norte-americano a Cuba, mas jamais defendeu a violação dos direitos humanos naquele país. Como o senhor encara a situação cubana no contexto internacional atual? Olha, eu acho o seguinte, Cuba, em função da situação que viveu, e o embargo ajudou a manter esse isolamento e tal, ela ficou um pouco fora da época, né? Se você for a Cuba, tudo é demodé. Não tem nada que é moderno existe lá, nada que é contemporâneo. Você não tem o acesso aos meios de comunicação, à internet, tudo isso é muito limitado, né? E acho que Cuba perdeu provavelmente um momento de fazer o que os italianos chamam de aggiornamento, quer dizer, fazer as modificações necessárias para liberalizar mais o regime. Agora parece que começa a tomar algumas medidas um tanto liberalizadoras. Por isso que eu escrevi isso aí. Cuba, eu não neguei o apoio contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam cercando Cuba, não é justo, forçando. Mas eu não posso concordar com a violação de direitos humanos, né? Eu acho que continua sendo assim, né? Eles agora parece que nos últimos tempos começam a ter uma política mais, enfim, democrática nessa matéria. Mas Cuba perdeu momento, né? Não tem mais a capacidade de influenciar como teve, não só porque a Guerra Fria acabou, como porque eles não fizeram as modificações para se tornar um regime atraente. Cuba tem uma vantagem imensa, que a primeira elite comunista cubana não se transformou numa casta, como na União Soviética. Você não tem... É uma burocracia, mas não é uma casta privilegiada. Então, todos pobres, mais ou menos, né? Então, não dá aquelas diferenças que estão acentuadas e tal, não tem. Isso é positivo. Segundo, ele melhoraram muito a educação e a saúde. São ganhos que teria sido possível usar esses instrumentos e, ao mesmo tempo, liberalizar mais. Acho que aí foi... Eu conheço o Fidel, conversei muitas vezes com ele. Ele é duro de molejo nessa matéria. Ele ele acha que o mundo vai para uma outra direção que não vai. Fazer o quê? Tem ali? Boa tarde, sou Alexandre. Em um continente onde a desigualdade social é um dos maiores problemas a ser enfrentado, medidas assistencialistas são a curto prazo uma solução plausível às mazelas presentes. Porém, em seu mandato houve o cancelamento do programa PRODEA, Projeto Social de Distribuição de Alimentos, que distribuía as cestas básicas à população de baixa renda. Com isso, pergunto, sem as medidas assistencialistas, como é possível saciar a fome de dezenas de pessoas que não têm acesso à alimentação básica? Bom, em primeiro lugar, eu não sabia nem o nome desse projeto. Mas é o seguinte, naquele tempo, a distribuição de cesta básica passou a ser uma roubalheira. Compravam comida no Paraná, porque havia uma ligação entre quem fazia a cesta básica, e vendia pelo Brasil afora. Destruía a produção local das comunidades mais pobres, que vinha comida, coisa. Segundo, distribuía na cesta básica macarrão para índio. Índio não come macarrão, né? Bom, era uma distorção. A cesta básica se justifica no momento da calamidade. Fora disso, você tem que dar um instrumento para a pessoa, ou um trabalho ou um recurso. O que nós fizemos? Nós transformamos nisso do que é hoje, os programas de distribuição de renda, que foi Bolsa Escola, Bolsa não sei o que lá. E, em vez de você dar a comida, você dá o recurso para a pessoa comprar mais barato no local, etc, etc. Então, eu acho também que, em certas circunstâncias, não tem outro jeito. Se está com fome, tem que dar comida. Mas você tendo a possibilidade de dar meios outros que não a comida direto, é melhor, sobretudo, que a comida. Você causa uma tremenda burocracia para deslocar a comida de um ponto do país para outro, quando você pode aumentar a oferta na comunidade local, que foi o que nós fizemos.
Próximo. Tem aqui também. Bom, boa tarde, meu nome é Letícia. Eu queria perguntar a respeito da Unasul, que facilitaria tanto o comércio com a OMC, como também com a União Europeia. Eu queria saber se o senhor acha que esse é um... Eu queria saber se o senhor acha se esse é um modo da Unasul conseguir tomar a frente da ALCA, que são dois projetos ainda no papel. São coisas diferentes. A ALCA era um tratado de comércio. A Unasul é um acordo político. Um não substitui o outro. Quer dizer, a ALCA não funcionou porque nunca, nem os americanos queriam, nem nós. A verdade é essa. Foi uma ideia e tal, mas no limite os dois lados ficaram com medo de fazer, porque não souberam avaliar as vantagens ou os prejuízos recíprocos. Então, ela foi afastada da ALCA por essa razão, e isso impediu que houvesse um comércio mais aberto no hemisfério. Não sei até hoje quem ganha, quem perde, porque por isso mesmo que nós não fizemos. Agora, o que substituiu a ALCA não foi a Unasul, foi o Mercosul. O Mercosul é que pode pedir comércio, pode fazer acordos com a União Europeia, está tentando fazer. Difícil, porque a diferença de interesse entre os 4 países do Mercosul é grande. Né? O Uruguai, por exemplo, toda hora quer ele ir sozinho para vender carne rápida aos Estados Unidos. Ele prefere a ALCA, né? do que o Mercosul. A Unasul é outra coisa. É um acordo entre as nações com muito mais do ponto de vista dos interesses políticos globais. O primeiro passo do Unasul, quem deu fui eu. A primeira reunião de presidentes da América do Sul foi feita em 1990 em Brasília. A segunda em Guayaquil. Isso foi o fundamento do Unasul. Portanto, eu sou a favor. Né? Agora, o que aconteceu é que o Unasul passou a ganhar um caráter muito político, não no bom sentido, no mau sentido, de plataforma de crítica aos Estados Unidos, por causa do Chávez. Né? Então, isso levantou assim, uma pulga atrás da orelha. Para que o Unasul? Né? Eu continuo achando que é importante que exista o Unasul. E o Chávez é passageiro, o Unasul não. Então, acho que se fizer um entendimento crescente entre os países da América do Sul, vale a pena. A questão comercial é mais complicada, porque os países não têm o mesmo interesse na América do Sul. A diversidade é muito grande entre os países. Então, o comércio é sempre mais difícil do que digamos, você está de acordo em não violação da soberania, em respeito aos direitos humanos, em evitar que haja intervenções. Aí você consegue mais consenso do que no comércio, porque os interesses do comércio se chocam. Né? Os dois lados querem, os dois países querem geralmente a mesma coisa. Né? Ou então o contrário, querem coisas opostas. Aí não dá. Querem a mesma coisa frente a terceiros, e um quer privilégio frente a terceiros. Ou então que eles se chocam no interesse. É mais complicado. O comércio vai mais devagar, então eu não acho que deve confundir o Unasul com relação comercial. A Europa não vai fazer negócio com o Unasul, não tem como. Porque o Unasul não tem os instrumentos de acordo. A OMC é outra coisa. A OMC é uma organização mundial do comércio. É um órgão das Nações Unidas. Todos os países, ou quase todos, aderiram à OMC. Ela dá regras para que você não tenha um comércio, digamos assim, sem quebrar as regras do jogo. Por exemplo, se algum país baixar o preço do seu produto para invadir o outro, vai lá, o outro que foi invadido, vai lá ao OMC e reclama. O Brasil fez isso várias vezes, a partir do meu governo, e Lula continuou. Fez com algodão, fez com aço, e nós ganhamos. Então nós ganhamos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos põe uma tarifa muito forte no algodão nosso. Você vai lá no OMC e consegue que isso se resolva. Nem sempre, porque a OMC funciona, é um acordo global dos países, tem que ter consenso de todos, é muito difícil. Mas tem painéis que eles chamam, que discutem se o país tem razão, não tem razão. É um sistema global de negociação. A China entrou está entrando para o OMC. Tomara que entre, porque se a China entrar para o OMC, ela não pode fazer dumping aqui. Não pode impor. Então a OMC é vantajosa para todos os países. Mas não faz o que um acordo entre o Mercosul e a União Europeia é outra coisa. Eles vão dar reciprocamente vantagens um ao outro. Portanto, eles vão dizer ao OMC, olha aqui, a tarifa para todos os demais países é 50. Para nós dois grupos de países, não, é 20. É isso que faz a negociação do Mercosul, por exemplo, com a União Europeia. Então a OMC vai lá e registra. Embora estejam baixando as tarifas, ou subindo as tarifas, dependendo do que se queira, isso foi de comum acordo, então vale. Só não vale para terceiros países. É isso.
Oi, eu sou o Gabriel. Na visita de Barack Obama ao Brasil, no último final de semana, o presidente destacou seu apreço à aspiração do Brasil a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas não fez nenhuma declaração formal de apoio à pretensão brasileira. Como o senhor analisa a posição dos Estados Unidos nessa questão? Olha, não é só dos Estados Unidos. O que é o Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança é um mecanismo que foi criado no final da Segunda Grande Guerra Mundial para dar aos que venceram a guerra um poder sobre o resto do mundo para evitar guerras. Esse é o objetivo do Conselho de Segurança. Quais foram os países que venceram a Segunda Guerra e que entraram para lá? Foi a China, a União Soviética, hoje Rússia, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Esses países são membros permanentes do Conselho de Segurança e têm o que se chama de direito de veto. Quando um deles diz eu não estou de acordo, mesmo que os outros todos estejam, aquilo morre. Bom, além desses 5 países, tem mais 10 que fazem parte do Conselho de Segurança. Esses 10 são eleitos por 2 anos, são rotativos. O Brasil agora foi eleito e por isso está na presidência do Conselho. Mas, de fato, para você, quem tem poder são esses 5. Porque foram os 5 que ganharam a guerra naquela época. Nós também. Nós tentamos naquela época ter um lugarzinho lá, mas o Churchill não deixou. Porque achava que era uma manobra americana, para ter 2 vozes. Se enganava, que o Brasil ia ter uma voz discordante dos Estados Unidos. Mas foi assim. Bom, esse mecanismo é velho hoje. Por quê? Porque a guerra acabou há 50 anos, 60 anos. Né? Os países que têm peso no mundo não são mais aqueles, são outros. A Alemanha está fora, o Japão está fora, a Índia está fora, o Brasil está fora. Né? E por aí vai. A Itália está fora. Quer dizer, então é preciso haver uma reforma desse Conselho. Só que na hora de reformar, tem muitos que têm a mesma aspiração nossa. Eu quero participar, eu quero estar lá. Por exemplo, na Ásia, se você põe a Índia, por que não põe o Japão? Se põe o Brasil, por que não põe o México? Ou a Argentina? Se põe o Egito, por que não põe a África do Sul? Então é muito difícil a negociação. Na verdade, o Brasil tem uma aspiração antiga de fazer, desde a guerra, desde que criaram o Conselho de Segurança, o ministro do Exterior dos Estados Unidos chamava-se Cordell Hull. Bom, ele escreveu um livro de memórias. Nesse livro de memórias ele conta em detalhes isso que eu contei aqui. Quer dizer, que houve uma discussão se o Brasil ia fazer parte ou não. Nós temos uma aspiração antiga. As uvas estão verdes, porque não está havendo reforma no Conselho de Segurança. Então, por enquanto, isso é conversa que não tem consequência. Vai lá o Obama à Índia, como a Índia tem bomba atômica, eles já fizeram um acordo com a Índia, deixaram e tal. Eles, olha, se houver reforma no Conselho de Segurança, a Índia deve fazer parte. Bom, aqui no Brasil ele não diz nem isso. Ele diz, eu sou simpático à aspiração do Brasil. Não está dizendo nada. Né? Ele podia ter dito a mesma coisa que disse na Índia. Se houver reforma, mas nem isso ele disse. E não está havendo reforma. Está tudo paralisado. Eu acho que o Brasil um dia vai fazer parte do Conselho de Segurança. Eu acho que para nós é melhor que haja uma reforma do Conselho de Segurança. Porque fazer parte do Conselho com veto dos outros é você dizer sim ou não a quem tem poder, o tempo todo. E você não tem poder. Eu acho que aí você fica mais de figurante do que efetivamente de quem controla. Então, eu acho que quanto antes se fizer a reforma, melhor. Quando se fizer a reforma, o Brasil deve estar lá, mas não está em marcha a reforma do Conselho de Segurança. É um pouco uma ilusão nossa. O governo fala sempre disso, os jornais falam sempre disso, mas quando você vai ver os fatos, não tem nada. O Obama não pode dizer nada, não pode dizer, ele disse, sou simpático com a aspiração. Podia dizer o que quisesse, porque nem ele tem poder para isso, não tem. Porque tem a China, tem a Alemanha, tem não sei o quê, é dificílimo. Boa tarde, me chamo Vanessa. O intercâmbio comercial entre o Brasil e a Venezuela somou em 2010 cerca de 4 bilhões de dólares, mas a entrada da Venezuela no Mercosul está bloqueada pelo parlamento paraguaio. Gostaríamos de saber a opinião do senhor sobre as vantagens e desvantagens sobre essa relação. Você disse deu um dado que é interessante, 4 bilhões de dólares. Isso, digamos, há 15 anos era quase zero. Depois foi aumentando. Sem Mercosul. Não foi por causa do Mercosul que houve esse aumento. E países que têm o Mercosul não têm esse mesmo interesse. Então, um pouco isso é um argumento que a Venezuela usa, ou o Brasil, para aprovar o acordo, diz. Não obstante, a pergunta vale. Vale a pena ou não vale a pena que a Venezuela pertença ao Mercosul?
Eu acho o seguinte, nós tomamos um caminho no Mercosul que foi de uma grande ambição. Nós queríamos ter um mercado comum, que é uma coisa que tem na Europa, mercado comum da América do Sul, que era esse país. Nós não consolidamos esse mercado, porque de relações entre Brasil e Argentina, como eu disse aqui, a Argentina resolveu aumentar tarifas. Nós não consolidamos e nós começamos a aumentar o tamanho do Mercosul sem avançar na profundidade dele. Em tese, quantos mais melhor, se for para valer. Quer dizer, se efetivamente disso resultar uma diminuição de tarifa e que permita aumentar o comércio e tal. A crítica que eu ouvi no parlamento sobre a questão com a Venezuela é que a Venezuela não tinha feito as mudanças necessárias para entrar no Mercosul, entre as quais o que se chama uma cláusula de democracia, porque o Mercosul tem uma cláusula que é democrática. Os países que não são democráticos não podem entrar. Bom, eu não sei se nessa altura, eu não acompanhei, não sei como é que está a discussão hoje lá. Se a Venezuela não fez isso tudo, nós devíamos querer que ela faça. Porque não vai diminuir o comércio, porque o interesse econômico é muito forte. Tem investimento lá porque vale a pena, não é porque tem tal acordo ou não tem tal acordo. O acordo facilita, é verdade, e consolida. Bom, o Paraguai está usando isso como argumento para não assinar, mas eu duvido que seja por essas razões gloriosas de democracia ou de respeito. Deve ser algum outro interesse paraguaio, que eu não sei qual é, por causa de segurar a Venezuela. Se a Venezuela cumprir essas regras, eu acho que vale a pena. Aqui não tem outro? Agora eu quero ver uma pergunta sem papel. Vamos De cor. ver se habilita a fazer uma pergunta. A imprensa divulga que o governo Lula foi um dos melhores do Brasil. Como? Como está aberto aqui? O som? Está ligado? O som? Tá. Fala mais perto da boca. A imprensa divulga que o governo Lula foi um dos melhores do Brasil, mas há controvérsias, pois grandes economistas questionam esse fato. Dizem que o governo Lula deixou uma bomba relógio nas mãos de Dilma Rousseff. Ela pode a qualquer hora estourar. O senhor acredita que existe mesmo essa bomba relógio nas mãos do atual presidente? Bom, eu acho que a expressão é muito forte, tem bomba relógio, né? E sempre diz a herança foi maldita, isso é conversa de quem vence, né? E claro que você tem problemas. Os países não crescem sem ter problemas. O governo Lula, eu não gosto muito de falar coisas específicas sobre o governo Lula, porque o nosso objetivo aqui não é político. De qualquer maneira, objetivamente, nos últimos 2 anos do governo, as contas públicas pioraram. Aí tem problema. Quer dizer, o governo da presidente Dilma Rousseff vai ter que enfrentar uma situação delicada, que é uma certa tendência de inflação, e ao mesmo tempo como é que corta contas públicas, sendo que o governo Lula aprovou, por exemplo, aumentos que vão incidir até 2012. Já está aprovado. Né? E ele está vendo que o que se chama o superávit está diminuindo. Então tem problemas. Agora, eu não acho que seja bomba relógio, acho que dá para desarmar a bomba. Boa tarde, meu nome é Anne Marie. A minha pergunta é referente a um livro seu, do Dependência e Desenvolvimento na América Latina, que o senhor escreveu junto com o chileno Enzo. E lá você fala que o Brasil, ele foi, na forma do seu governo, pelo desenvolvimento associado. E dizem que, os socialistas dizem que existe uma continuidade no governo Lula. Você acredita que esse desenvolvimento é contínuo mesmo e que o presidente Lula continuou e que o Brasil deve continuar seguindo esse desenvolvimento associado e a América Latina toda também? Bom, quando eu escrevi esse livro, eu estava longe do governo, eu estava no exílio. E eu me referia ao que estava acontecendo desde o tempo do Juscelino. E ou mesmo de antes, depois de Getúlio. Eu não me referia a um governo em particular, mas a um processo que você tinha um desenvolvimento que crescentemente capitais locais e estrangeiros estão juntos. E às vezes capitais estatais também. Isso está acontecendo no mundo todo, está acontecendo. Outra coisa, se gostar ou não gostar, não adianta, é um processo que está acontecendo. Né? E eu escrevi esse livro em 66, 67, muito tempo atrás. Nem eu tinha nenhuma imaginação de ir para o governo alguma vez, e nem eu estava me referindo só ao Brasil. É um processo que, no fundo, é a globalização. Eu não sabia que era isso, eu não tinha noção, ninguém falava de globalização, mas era isso que eu estava tentando entender naquela ocasião. Bom,
Com relação à questão do governo Lula ser continuidade ou não, veja, esses processos hoje em dia, eles se enraizam, né? E isso não são processos que um governo faz, é um processo, que o governo pode melhorar, piorar, acelerar, não sei o quê, mas tem uma certa tendência. Efetivamente, o governo Lula, ele seguiu, né, no que diz respeito às políticas econômicas, ele não desprivatizou nada, ao contrário, agora vai privatizar de novo aeroportos, né? Ele não aumentou tarifa para fechar a economia, né? Enfim, ele seguiu as linhas porque ele não tem muita alternativa. Porque já está enraizado no país. Você imagina hoje, não, vamos reestatizar a telefonia. Será que meu celular vai funcionar? Como é que vai ser? Qual vai ser o custo? Quanto eu vou pagar? Não vão querer. Nem falam disso. Nem falam. Então, você, na briga política, você tem que critica o outro, depois quando você chega lá, você diz, não, tem certas coisas que tem que fazer. Porque ou faz ou você sai do jogo do mundo, né? Então o governo Lula fez isso, né, nessa área. O que não quer dizer que seja uma repetição, como assim, como eu não fui o meu segundo governo não é repetição do primeiro, o meu primeiro não é repetição do anterior, eu era ministro do anterior, né? Tem coisas que começam no anterior, no tempo do Itamar, tem coisas que começam muito antes, né? Os processos os países crescem por acumulação, não crescem por ruptura só, tem acumulação. Pega um tema que é interessante, que é educação, né? Ontem mesmo, não sei se foi a presidente Dilma quem disse, ou alguém lá, porque a educação melhorou a partir do ano 2000. Até eu fiquei feliz, que em geral diz depois de 2003. Tá bem, 2000 já é uma colher de chá. Na verdade, quando você sente que a educação está melhorando, é porque houve mudanças antes. Porque a educação é um processo que leva muito tempo para surtir efeito. Então, a gente tem que entender que os governos são uma coisa importante, mas os processos sociais e econômicos independem dos governos até certo ponto, eles vão mais longe. O governo pode atrapalhar, pode ajudar e tal, mas é difícil mudar um curso realmente das coisas. Bom, eu mudei, por quê? Porque tinha uma inflação, tinha que acabar com aquilo. Aquilo mudou muita coisa, né? Mas depois que acabou com a inflação, você acha que o presidente Lula ia tentar voltar à inflação? Quer dizer, não importa a inflação, o que interessa é crescer. Em 2 anos acaba a farra, porque volta a inflação, o pessoal fica contra, porque a população percebeu, entendeu que a inflação é um imposto negativo. Então não tem como mudar essas políticas, né? Você pode melhorar, pode criar novas, pode, deve, e acontece. E em vários setores avança mais. E os processos são cumulativos, quer dizer, vai crescer mais e mais. Então acho que houve uma certa continuidade em algumas coisas e em outras não. E é natural que haja numa e em outras não, e isso não estou julgando o governo, é porque os processos vão levando uma certa direção. Oi, boa tarde, meu nome é Ananda e eu gostaria de saber, assim, o Brasil é um país que tem muito problema com o tráfico de drogas, e a gente viu isso no Rio de Janeiro agora, e isso as fronteiras influenciam muito nesse tráfico. O que o senhor acha que é possível fazer para diminuir a violência por causa do tráfico e essa relação que tem as crianças envolvidas no tráfico? Entendi. Bom, essa questão me precisava de 1 hora para falar. Veja, é verdade, tem um problema de fronteira, mas não é só, né? Isso lá no México é verdadeiro, a fronteira com os Estados Unidos, mas por quê? Por causa do consumo, né? A questão, a meu ver, a vida inteira nós concentramos o combate à droga fazendo repressão ao produtor. Como o mercado é forte, é capitalista, e mesmo quando não é capitalista, acontece isso, havendo demanda, por mais que você reprima, você encontra sempre gente disposta a se arriscar para ganhar dinheiro. Você viu que agora na Colômbia, os traficantes criaram submarinos para levar droga para os Estados Unidos, né? E como o governo da Colômbia combateu muito eficazmente os cartéis de droga, eles mudaram para o México. E o México hoje está um inferno. Agora, na fronteira com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, a venda de arma é livre. Então o pessoal vai aos Estados Unidos, compra a arma, vem para o México e usa para bandidagem. Depois os americanos reclamam dos mexicanos que estão a desordem no México, né? Bom, mas e o grande consumo ainda é nos Estados Unidos. Ultimamente tem mudado um pouco, porque a política americana ela reprime a produção e põe o usuário na cadeia.
Então, nos Estados Unidos tem mais ou menos 500 mil pessoas presas por usar droga. 80% é maconha, né? E quase 100% é negro, e todos pobres. Mas é uma certa discriminação, mas vai para a cadeia. Bom, então vai para a cadeia. Com isso, eles imaginam que estão baixando, mas o consumo não está baixando. A demanda continua a crescer. E eles estão só olhando que é preciso reprimir. Então, o que eu tenho dito, e outros mais têm dito, é o seguinte: olha, enquanto não diminuir o consumo, não tem jeito, porque as pessoas se arriscam para vender porque ganham dinheiro. E fazem, tem que diminuir o consumo. Bom, e tem mil maneiras de tentar diminuir o consumo, não é fácil, né? Tem várias experiências na Europa. O país que mais avançou em termos de dados, de que reduziu o consumo, foi Portugal. Agora, quando eu fui lá ver e tal, só que Portugal é um pequeno país, onde a violência é pequena. A nossa questão aqui é que a violência é muito grande, a pobreza também. Lá, como na Suíça, como na Holanda, que são países que estão lidando com a droga de outra maneira, não põe o usuário na cadeia, dá tratamento de médico, combate o traficante, mas não combate o usuário, não sei o que e tal. E em Portugal eles fizeram uma coisa audaciosa, mas que funcionou, que é descriminalizar o uso de todas as drogas. Descriminalizar não quer dizer legalizar. Quer dizer que você não vai para a cadeia, não passa pelo sistema judiciário, mas você tem uma oferta de saúde e é obrigado a ter enfim, tem lá um sistema de penalização, mas que não é crime, né? Bom, e em Portugal realmente eu visitei lá, aumentaram muito as clínicas de assistência e diminuiu o consumo de droga. Descriminalizaram todas as drogas, não só a maconha. Todas, porque senão as pessoas que têm medo por ser crime não vão procurar a solução. E, na verdade, de todas essas drogas, a que menos dano causa, embora também cause, é a maconha, né? A que mais causa é a heroína, a cocaína e essa coisa toda. E o crack, né? Em Portugal e na Europa, a droga principal é a heroína. No Brasil é cocaína. A heroína dá moleza, a cocaína dá agressividade. A heroína tem a capacidade, você pode substituir a heroína por uma droga chamada metadona. Eles então fazem isso, né? Enfim, é muito complicado como é que resolver, não sei como é que você consegue diminuir, mas não tem jeito se você não fizer informação, educação, reduzir o consumo, não demonizar, não criminalizar, fazer com que as pessoas abram o jogo, que se discuta o tema e tentar avançar nessa direção. A repressão só não vai. Agora, claro, você não pode deixar de reprimir no Rio, nem aqui. Por quê? Porque eles são traficantes, estão armados, você tem que acabar com isso. No Rio, o que eles estão fazendo? O que eles chamam de polícia pacificadora. Eu fui lá também, a favela. Fui a uma pacificada, outra não pacificada. Na pacificada, a polícia entra e fica permanentemente lá. Então, não deixa o traficante ficar lá. Então, libera a população da comunidade, como eles chamam, libera a população do jugo do traficante. Mas não deixa haver droga. O traficante vai para outro lugar e as pessoas compram a droga em outro lugar, né? Melhora a vida dos que estão ali, mas não resolve a questão do tráfico, porque você tem que diminuir o consumo. Não diminuir o consumo, continua a haver o tráfico. Enfim, esse é um dos temas, digamos, mais delicados do mundo contemporâneo. Mas nós temos que enfrentar. E o primeiro enfrentar é discutir. Não tem receita. Aí você vai lá, você não pode dizer, vamos fazer no Brasil o que foi feito na Holanda. O Brasil não é a Holanda. Né? Ou nem que foi feito nos Estados Unidos. Nós não temos cadeia nem para outro tipo de crime, vai botar quem fuma maconha na cadeia. É loucura. Né? Aliás, no Brasil não é crime. Aí acontece uma coisa pior. Como aqui no Brasil, ninguém pode ser preso por estar fumando maconha, eles pegam a pessoa e dizem que ele estava com mais maconha do que pode, então é traficante. Aí ele leva 4, 5 anos de cadeia. Aí está perdido. Porque dentro da cadeia vai ter todo tipo de crime, de droga, etc, etc. Sai pior do que entrou. Não resolve. É isso. Boa tarde. Oi. Boa tarde, meu nome é Roberta e a minha pergunta é a seguinte, que criou-se uma necessidade, voltando aos recursos e a cesta básica, criou-se uma necessidade da população e a gente pode observar que gerou uma nova classe trabalhadora que são a das crianças, que vão para a escola para receber esse benefício. Especialmente em São Paulo, que a gente tem os programas do atual prefeito Kassab, do Mãe Paulistana, que, de certa forma, é um incentivo
assim, para a geração de novas crianças. A minha pergunta é, o senhor vê alguma maneira de quebrar essa dependência desses programas de recursos, de distribuição de renda, fornecimento de renda? A única é emprego para as famílias e para as pessoas, dar emprego, dar renda. Né? Enquanto não tiver renda, você tem que dar um jeito, você não vai deixar morrer de fome. Né? E certos programas não são propriamente assistencialistas. Por exemplo, o lanche escolar é um programa antigo. Né? E é bom. A criança come no colégio, não é assistencialista. É razoável que continue a ser feito. Né? O que nós temos hoje no Brasil é a combinação de muitos programas. Né? Você tem o programa chamado Bolsa, hoje é Bolsa Família, no meu tempo era Bolsa Escola. Que é isso? Se a criança está na escola, a família recebe um dinheiro. Bom, depois você tem na escola comida também. Tem que ter. Eu acho que é normal. Não tem outro jeito. Hein? É normal que se faça isso. Eu não chamo isso de assistencialismo. O problema é quando você tem a utilização política disso. Aí vira assistencialismo. Né? Ou quando você diz, eu dou a bolsa, quem é que vai dar a bolsa? Como é que vão fazer a lista de quem vai receber a bolsa? Faz proteção. Aí não dá, porque aí você está transformando um programa social num programa político. Aí complica. Agora, a existência desses programas sociais é boa. Esses programas chamados de distribuição direta de renda, eles existem, eu não me lembro mais agora, em 14, 15 países da América Latina. O primeiro foi em Honduras, muito antes de nós. O que mais avançou foi o Chile. Por que o Chile avançou mais? Porque ele tem uma espécie de Bolsa Família, chama-se Chile Solidário, programa Puente também, chama Ponte. Eles têm, lá são só 250 mil famílias que estão abaixo do nível, então é mais fácil. Mas eles acompanham a família até que a pessoa possa entrar nos chamados serviços universais, educação, saúde e emprego. Quando o mercado de trabalho oferece emprego e quando a saúde e a educação chegam lá, acaba o programa para aquela família, que ela não fica dependente. Aqui nós estamos longe disso. Nós estamos num momento em que houve uma espécie de demagogia de pensar que dá o dinheiro e resolveu. Não resolveu. Tem que dar, além do dinheiro, criar condições para o emprego e fazer com que o sistema de saúde e educação funcione, porque a pessoa possa ir para lá. É isso. No passado houve muita demagogia, como alguém me perguntou, a cesta. Isso aí era muito assistencialista e roubalheira. Né? Tinha que acabar. De vez em quando precisa ter. Suponha que tem uma enchente. E que vai fazer o quê? Tem que levar tem que levar comida para lá, óbvio. Né? As últimas perguntas, senão minha garganta acaba. E essa noite eu vou cantar. Oi, meu nome é Gustavo. E voltando ao assunto de blocos econômicos, levando em conta que os países que compõem o bloco econômico da União Europeia são países mais antigos que já têm uma bagagem maior, você acha que os países que compõem o Mercosul, você acha, desculpa, engasguei. Você acha que eles têm bagagem ou capacidade suficiente de fazer o Mercosul seguir em frente da mesma maneira que segue a União Europeia? Eu não creio que da mesma maneira seja possível, não, porque a União Europeia avançou bastante naquilo que aqui é muito difícil, em ceder soberania. Hoje tem muita coisa na Europa que os países não têm poder para dizer sim nem não, quem tem poder é Bruxelas, quer dizer, a Comissão Econômica da Europa. Aqui no Brasil ninguém nem sabe onde é que fica a sede do secretariado do Mercosul. E se o secretário do Mercosul resolver uma coisa que algum ministro brasileiro acha que está errado, ele não vai dar bola. Né? Eu sempre conto o mesmo caso. Eu era presidente da República, fui ao Uruguai fazer uma visita de cortesia. Um dia terrível, fiz 10, 11 discursos, muitas homenagens, o Brasil era uma maravilha, o Uruguai perfeito e tal. Só gentileza de lado a lado. Desse mesmo dia, o Banco Central tomou uma medida contra o Uruguai. Sem me perguntar, obviamente. Porque o burocrata que está lá acha que o interesse do Brasil não tem que negociar com nada. Então, nós não temos ainda essa mentalidade. Vai custar tempo para nós, as burocracias, entenderem que as regras têm que ser não só delas, mas tem que ter outras que ultrapassem o interesse imediato de cada burocracia. Então, longe ainda de chegar. E mesmo na Europa as coisas são difíceis. Né? Você vê a tal Constituição Única da Europa foi recusada. Né? Mas a Europa tem uma coisa que força muito, é a moeda única. Com seus problemas. Quando você tem uma moeda única, o que acontece? Você não tem na Europa, porque não tem também, um orçamento único, cada país tem seu orçamento, tem um governo que é gastador, outro que não é. Quando tem uma crise como agora, e como a moeda é única,
eles não têm o recurso que nós temos da desvalorização da moeda. Então isso é um problema gravíssimo para um país como a Espanha, como Portugal nesse momento, porque a moeda é o euro, quem manda é o Banco da Europa, que é dominado pela Alemanha, né? Mantém a valorização do euro, eles estão com uma política fiscal ruim, a população se desemprega, é complicado. Não, integração, em tese, é muito bom, mas cada problema tem que ser analisado em profundidade e tal. Nós vamos bem longe disso aqui. Muito obrigado.